Olá, muito boa tarde. Centenário das aparições de Fátima, visita do Papa Francisco e canonização dos pastorinhos. 3 acontecimentos que voltam todos os olhares para a Cova de Iria nestes dias 12 e 13 de maio, cuja repercussão em Portugal e no mundo queremos agora analisar com Aura Miguel, jornalista da Rádio Renascença. Cumprimento, muito boa tarde. Olá. Obrigado por estares neste programa. Numa altura em que, de facto, todos os olhares se voltam para Fátima, e numa altura também em que o Papa presumivelmente estará a viajar de Roma para Lisboa, onde acompanhas precisamente esse voo, integras esse voo. Seria ótimo nós perceber de que forma é que no próprio avião, quais são as expectativas para esta presença do Papa em Portugal. Em todo caso, acredito que até pela viagem anterior ao Egito, onde também estiveste, o tema é falado. E quais são as expectativas? Sim, basta ver também o interesse dos jornalistas, dos vaticanistas, portanto, dos jornalistas que viajam, que integram a comitiva do Papa, pelo interesse de Fátima, que de resto já me falaram disso agora nesta última viagem ao Egito, e nomeadamente também no mundo, por exemplo, dos americanos, dos franceses. Toda a gente quer vir a Fátima integrando a comitiva do Papa, por esta razão que nós já sabemos, mas que é muito reconfortante para um português perceber isso, que Fátima é um dos maiores santuários marianos mais importantes, maiores em extensão, talvez não, porque, sei lá, Guadalupe tem mais número de visitantes, porque a América Latina tem maior número de católicos, mas pelo significado que é o Santuário de Fátima, pelo interesse do que é que poderá dizer o Papa Francisco, que gestos é que terá nesta peregrinação que ele vem fazer, sendo ele também um Papa profundamente mariano, como já o demonstrou, quer na própria cidade de Roma, quando vai várias vezes levar flores a Nossa Senhora na Basílica de Santa Maria Maior, quer depois quando escolhe claramente santuários marianos para visitar quando faz viagens fora de Itália e em alguns casos até só para ficar em silêncio. Por exemplo, lembro quando ele foi a Cuba, uma das opções que fez foi, ele foi 2 vezes ao Santuário Mariano, uma para se encontrar com as famílias, mas na véspera à noite foi lá sozinho, havia um pequeno grupinho de jornalistas onde eu estava, só para observar, porque nem sequer discursou, entrou silencioso com um ramo de flores na mão e esteve lá sentado diante da imagem, a Virgem de la Caridad del Cobre, que é a padroeira de Cuba, em silêncio. Portanto, há uma grande expectativa também como é que será a relação do Papa Francisco com Nossa Senhora de Fátima. E conhecendo o ambiente de Fátima, os peregrinos, a moldura humana de Fátima, vai ser impossível o Papa também... Exato. Fátima já sem Papa, já tem uma moldura humana incontornável que quem vem cá, mesmo sem o Papa, nunca mais se esquece. Ainda eu própria também tive essa oportunidade de perguntar e confrontar até no Vaticano, por exemplo, um elemento do staff do Papa, que agora é aquele que prepara as viagens todas, que é o Monsenhor Rueda, que era da carreira diplomática e foi chamado agora para este serviço de preparar, vem com antecedência para preparar tudo. Disse-me a bordo do avião assim, então agora a próxima é ao seu país. Eu disse, sim, o meu senhor já lá foi alguma vez? Sim, fui lá com os meus pais, é uma experiência absolutamente inesquecível. Portanto, já o contexto de Fátima, já de si, já é inesquecível. Mas esta ligação entranhada com o sucessor de Pedro, desde sempre, não é? Desde as aparições, o Papa é inseparável do conteúdo da mensagem de Fátima. De resto, via-se isso também pela maneira como os pastorinhos rezavam pelas intenções de Santo Padre. Essa tradição, vamos dizer assim, que temos no fim do terço... É uma marca da mensagem, não é? É uma marca da mensagem, que sempre rezamos as últimas Ave-Marias do terço por intenção do Santo Padre, que de resto todos os papas que cá vieram, e não só, também o próprio Papa Pio XII, sobretudo o Papa Pio XII, agradecem as orações que brotam de Fátima pelo Papa, portanto são ingredientes, para além, claro, da canonização dos pastorinhos. Isso claro. Era mesmo a cereja em cima do bolo. E já vamos também referir-nos a essa cereja em cima do bolo, precisamente. Antes ainda integrarmos esta visita do Papa a Fátima, claro que é no contexto centenário, que é 12 e 13 de maio, mas não terá sido, de forma arbitrária que o Papa quis ir ao Egito antes, pelos acontecimentos trágicos que estão a ocorrer, mas o Papa quis ser peregrino da paz no Egito, é o lema da sua peregrinação também a Portugal, ser peregrino da paz. Que relação podemos estabelecer aqui? Sim, é muito interessante porque a visita ao Egito já estava planeada ainda antes destes atentados, do duplo atentado que houve no Domingo de Ramos nas igrejas coptas. Mas, claro, ele é um homem de paz, não é? E também o demonstra por gestos
se houve alguém que eventualmente depois dos atentados pensasse que de facto não era prudente ir, e não era, porque o país estava em alerta máximo de segurança, mas o Papa da Paz, se há lugar onde as pessoas precisam dele, era exatamente naquele momento confirmar que iria confortar na fé e participar na oração, e até ele, na audiência geral, logo a seguir ao regresso, voltou a sublinhar isso, que o sangue dos mártires cristãos naquela terra misteriosamente é fonte de graça para a Igreja Universal. Na tua opinião, isso é a ousadia do Papa Francisco, ou é a sua simplicidade também que pela presença é capaz de... Creio que é uma das facetas que se pode definir o estilo deste Papa, que não é um intelectual, que não é um grande teólogo, não é um homem de grandes discursos. Aliás, ele mesmo sugere, neste contexto atual de vertigem, que as homilias, por exemplo, sejam curtinhas, e de facto ele dá o exemplo. E mais do que palavra, que também, atenção, o que ele disse, por exemplo, no Egito é fundamental e é de leitura obrigatória, porque é de facto um contributo riquíssimo na Universidade Al-Azhar, na universidade top, podemos dizer assim, do Islão sunita, e isso vale a pena ler. Mas é, sobretudo, um homem de gestos e de paz. O abraço que ele deu ao grande imã, o reitor dessa universidade, já é um ícone, podemos dizer assim, esse que já o vi colocado ao lado do ícone de São Francisco de Assis, com o Sheik, quando ele foi de propósito falar com ele no tempo das Cruzadas, que aliás tinha sido desaconselhado de o fazer porque era perigoso, e é muito bonito, é só assim é que é possível construir a paz, quer dizer, é respeitando com sinceridade o outro e apostando mesmo no diálogo. E isso foi uma insistência do Papa, e isso, de certo modo, também se pode fazer essa leitura para os nossos tempos aqui no Ocidente, porque as pessoas estão cada vez mais sozinhas, esta insistência do Papa que não vale a pena construir muros, quer os muros mesmo físicos entre Estados, quer os muros à volta de cada um de nós, que o vizinho é já um inimigo. Ora, este fio condutor podia-se traçar assim, deste ponto de ficado, que o outro é um bem e não é uma ameaça, ainda que às vezes tenha todos os contornos de inimigo. O Papa foi ao Egito pedir para o gesto ser de amor, até não ter medo de amar o inimigo, e isso no fundo foi a mensagem do Evangelho. O Papa mostra que assim também acontece entre religiões, não é? Exato. Precisamente por estes encontros que Exato, tem. e a paz também é uma das facetas, não é, da mensagem de Fátima. Nossa Senhora disse, se fizerem o que eu vos digo, haverá paz. Se não... E, portanto, as indicações que ela deixou àquelas 3 crianças, isso também é uma faceta que me impressiona, são portadores de uma atualidade impressionante, quer dizer, e senão o Papa Francisco não estaria aqui agora. E, infelizmente, enfim, foi a Primeira Guerra Mundial, foi a Segunda e temos uma terceira aí aos pedaços, onde a mensagem de Fátima também se pode referir. Ainda sobre esta viagem ao Egito, percebia-se um ambiente de guerra no país? Sim, por causa do grande nível de segurança. Eu, nas muitas viagens que fiz, são quase 100, papais, talvez tenha sido, talvez comparável, não, eu acho que foi ainda pior. Eu estava a pensar na República Centro-Africana, mas eu acho que esta ainda foi mais assustadora. Os alertas de segurança, os níveis de segurança não era visível mesmo, era carros quase de combate no aeroporto. Quando chegámos, um círculo de soldados a rodear o próprio aparelho, o avião da Alitalia, onde chegámos e de onde partimos, claramente para evitar que fosse lá introduzido qualquer engenho explosivo. Nos telhados, praticamente uma presença permanente também de polícia. Nós próprios que viajamos com o Papa e que já somos conhecidos do staff do Vaticano, nós próprios fomos várias vezes revistados, mesmo com cães, à volta dos nossos sacos. Vários... barreiras magnéticas para, enfim, carros como eu nunca tinha visto, nem sequer nos Estados Unidos, que os Estados Unidos também são têm uma grande preocupação sobre isso, para o caso de haver alguma emergência, bloquearem todo tipo de comunicações, enfim. Apesar de tudo isso, falou-se sempre de paz. E é muito impressionante, e o Papa com uma grande liberdade, quer dizer, o Papa percebe-se, isso também como é que é dizer, um sinal, que é, ele não vive para se proteger, ele vive para dar a vida. O Papa existe para dar a vida e, portanto, ele vai, claro, ele circulou num carro fechado, mas também são 10% só os cristãos e são todos coptas, portanto, havia uma grande preocupação sobre, como sabemos, destas possibilidades de haver uma explosão no caminho e, aliás, pela primeira vez também, nós, os jornalistas, fomos avisados para nunca revelar um conjunto de cerimónias e encontros onde ele ia,
a não ser depois de terem ocorrido, para não dizer nem as horas, nem os sítios onde iam acontecer esses encontros, e um deles era com o Presidente da República e as autoridades. Portanto, por aí já se vê, e era num hotel, num complexo hoteleiro, e pediram-nos para não revelar onde é que era. Portanto, como se pode imaginar, havia um clima de tensão, mas o Papa estava muito sereno e muito tranquilo, e acho que foi contagiante esta sua serenidade pela certeza que o move, que é esta, de diálogo e de paz. Acredito que seja a mesma serenidade, mas num ambiente completamente diferente, este do Santuário de Fátima que o Papa visita. Sim, o Papa é muito expressivo, não é? E gosto muito de Nossa Senhora. Ele insistiu várias vezes que quer ir encontrar-se com a mãe. E esta sua relação é muito bonita, porque é muito simples. Todos podemos fazer o mesmo. É de um peregrino. Qualquer peregrino de um de Fátima. peregrino. É essa a condição que ele quer, nessa condição que quer vir, e foi essa exatamente a razão pela qual ele não quis nenhuma visita de Estado. Claro, as autoridades, como sempre acontece, vão ao encontro do Papa, ainda bem que é assim, e ele também as recebe, ainda que discretamente, portanto, a título privado. Mas o essencial mesmo é a relação dele com Nossa Senhora. E ele querer estar aqui, exatamente nos 100 anos das aparições, onde a mensagem deixada aqui por Nossa Senhora tem a ver também, pode-se dizer assim, com a conversão da Igreja e com a vocação do Papa, porque tem a ver com uma profecia até de sofrimentos do próprio Papa, como de resto foi confirmado quando vinha o Papa Bento XVI a caminho de Portugal, confirmou isso, que apesar de grande parte já ter passado, que tinha a ver com o atentado a João Paulo II, portanto a famosa terceira parte do segredo, de certo modo permanece o sofrimento do sucessor de Pedro. Eu acho que isso é muito interessante, porque também acredito que o Papa Francisco sofra com o que sabe da Igreja, com as suas preocupações, portanto, todo o conjunto de angústias, preocupações, esperanças e alegrias, isso tudo é trazido pelo Papa aos pés de Nossa Senhora. Isso vai ser, certeza, muito bonito e trazer muitos frutos para todos. Com o Papa em altos voos, em muitas viagens, esse é também o título do livro que publicaste agora há poucas semanas. Nesse livro, com entrevista de há 2 anos, ou 1 ano? Foi em setembro de 2015, sim, 1 ano e meio, sim, mais 1 ou ano e menos. meio. O Papa já se referiu a Portugal. Alguma referência nova que o Papa tenha feito ao nosso país a propósito desta viagem? Ele é muito discreto. Ele não gosta muito de misturar, referir-se a países quando vai em direção a outros. Nós próprios todos estamos a puxar sempre a chamada brasa à sua sardinha, não é? Que é, os franceses também estão sempre a perguntar-lhe quando é que vem a França. Os espanhóis, então, esses estão desolados porque pensavam que ele ia quando foi o centenário de Santa Teresa e ele não foi. E, portanto, isso é muito discreto. Eu tive a oportunidade já de lhe oferecer o livro, agora neste voo do Cairo, e ele sorriu e agradeceu e expliquei-lhe, isto foi publicado, que é a entrevista que o Santo Padre me deu, mas é também o contexto para o dar a conhecer melhor, para os portugueses assim conhecerem o Papa que visita. Ele só agradeceu. Portanto, ele é muito discreto. Sabemos que ele, enfim, conhece, e aliás, ele como bispo e como cardeal, várias vezes passou por lá a imagem peregrina de Fátima. De resto, ele tinha falado nisso no primeiro Ângelus, Sim. que estava a confessar uma senhora quando estava lá a imagem peregrina de Fátima, mas para já tem sido muito reservado. Portanto, vamos esperar que conteúdos é que ele vai trazer agora nestes Qual é a tua dias de expectativa? festa. Ai, não sei. Isso eu não sei. Isso eu sei que a própria mensagem de Fátima tem ingredientes que têm a ver com isto que ele tem alertado, não é? Com a simplicidade. Eu acho que o facto de ele também vir cá a canonizar os pastorinhos tem muito a ver com a igreja que ele gosta, que é de humildade e de simplicidade. Ele, na entrevista que me deu, a certa altura sublinha isso. Como é que, tipo, quase que se interrogava, era tipo um pensamento pessoal a dizer como é que realmente o céu se revela sempre àqueles que são os mais pequeninos. E é isso também que revela este ato para a Igreja Universal de apontar como modelos as crianças portuguesas, que eram os mais pequeninos. Foram estes, a preferência de Deus vai para os pequeninos. De certo modo, no pontificado do Papa Francisco também é assim. Ele tem uma preferência nítida pelos pequeninos, pelos marginalizados, pelos esquecidos, não é? Pelos que têm contextos de sofrimento, pelos das periferias. Ora, claro, era uma periferia, nitidamente, a Cova da Iria. E agora, ainda, de certo modo, ainda se olha um bocadinho para
este certo universo dos pequeninos como uma periferia e também isso, de certo modo, agradará ao Papa Francisco valorizar. E canonizar os pastorinhos em Fátima é canonizar, valorizar esse modelo de igreja e essa atitude de Eu vejo simplicidade? isso. Quem não for como criança, não é? Aqueles não entrará no reino dos céus. O ser como criança é muito difícil, sobretudo para quem é adulto, para quem está cheio de certezas e entrincheirado, nem sei lá eu em quê. O despir-se de si próprio para voltar a ser criança eu acho que é o grande convite, talvez é a maior provocação nos tempos de hoje, não é? Em que nos tentam convencer que somos capazes de tudo e que já sabemos tudo e que estamos prontos para que o outro pense como eu. Esta docilidade inerente a ser criança, não é? E de responder sim, sem reservas, a um convite de Deus, através de Nossa Senhora, e que tem gerado um movimento tão discreto que, à volta de Fátima, que de resto foi valorizado pelo Papa Bento XVI quando cá veio, na homilia do 13 de maio de 2010, que à volta destes três que disseram que sim, que ajudariam Deus, digamos assim, a reparar o mal que muitos fazem, esse fenómeno implica uma condição, que é despir-se de si próprio para ser humilde e simples. E isso talvez seja a coisa mais difícil hoje. Esse é o modelo de virtude que está em causa, não é? Uma vez que os santos são modelos de virtude. Eu acho que, como fio condutor, há santos muito inteligentes, há santos que até são doutores, não é? Mas na raiz, eu acho que o ingrediente para um santo é esta simplicidade, humildade de coração de quem percebe de que Deus é que faz tudo. E, portanto, quanto mais se apagar a si próprio, mais cresce, porque é Deus que faz. E essa eu acho que é a grande proposta que o Papa faz quando canoniza alguém, e no nosso caso, em Portugal, só nos pode encher de orgulho, no bom orgulho, no bom sentido, porque de facto vai buscar como modelos para o mundo inteiro duas crianças muito simples e humildes, e isso, o Papa gosta muito disso. Seria mais relevante para Fátima, para a mensagem de Fátima, a canonização acontecer em Roma? Eu acho que não. Claro, eu sou suspeita. Eu acho que em Roma não ia ser eles sozinhos. Ia acontecer como foi, por exemplo, com o São Nuno de Santa Maria, dava mais 5 ou 6, que nós nem nos lembramos qual é, está lá o nosso, lá no meio, naquela mistura. Eu gosto mais assim, claro, eu acho que tem mais dignidade, porque feito pelo Papa é feito no total, como é que dizer, investido de toda a sua autoridade pontifícia. E isso é para o mundo inteiro. Portanto, Fátima é conhecida no mundo inteiro. Nós sabemos, nos 5 continentes, até nos lugares mais recônditos, no interior da China, há uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, algures em todo lado, como sabemos. De resto, há até imensos trabalhos sobre isso. E fazê-lo em Fátima, apresentando como modelo estas duas crianças, é espetacular. Será, sem dúvida, um ponto alto da celebração do centenário. Sim, eu até acho um incentivo para os portugueses para ainda serem... Porque é merecermos a preferência do céu por Portugal, claramente. Sim. Porque também neste momento esta tal janela de esperança que se abriu quando o homem vira as costas a Deus, Deus abriu aqui uma janela de esperança, como dizia o Papa Bento XVI. E a prova é esta, que mantém uma atualidade de tal maneira que até é apontado a partir daqui para o mundo inteiro que isto tem os ingredientes de santidade. E regressemos a um tema que há pouco aludiste, que é este processo de renovação no interior da própria Igreja. Em 67, no cinquentenário das aparições, Paulo VI veio cá e referiu isso precisamente. Exato. Em pela unidade da Igreja, vinha rezar pela unidade da Igreja. Não é? É um tema presente também, para além deste tema da paz, este da renovação da Igreja marca esta peregrinação do Papa. É um dos filões possíveis, mas eu não sei se o Papa vai por aí. O essencial, o núcleo essencial da mensagem de Fátima vai ao encontro dos gestos, das decisões, das palavras do Papa Francisco. Sim, podíamos até arrumá-las, a questão da guerra aos pedaços, falar de paz, a questão da unidade da Igreja, da conversão da própria Igreja, que é uma insistência que o Papa tem feito desde que foi eleito, a questão da oração, de ser fundamental rezar, sem oração não se vai a lado nenhum. Ora, a mensagem de Fátima tem isso tudo lá, e também esta sensação da experiência da misericórdia, da gratidão pelo encontro pessoal que os pastorinhos tiveram e que se revelou de tal maneira atrativo que depois muitos seguiram até hoje, não é? E esta dimensão também que é também um mote do próprio Papa Francisco, que é eu sou amado primeiro, e a experiência da misericórdia e de perceber que sou amado por Jesus, por Deus,
brota em mim uma gratidão da ação de graças, essa dimensão da ação de graças. Os pastorinhos também nos mostraram e de que maneira, não é? Às vezes passa mais despercebida, por exemplo, o Francisco era espetacular, não é? Que escapava para ir em ação de graças diante do Santíssimo. Ou a própria Jancita, todas as crianças, não é? E tem imensas... os grandes desafios da Igreja e que a Igreja enfrenta neste século, ou nos séculos por diante. Passarão por aí. E sabendo que o Papa sim. Francisco arruma as suas homilias em três temas, normalmente, temos a paz, a conversão, a renovação da Igreja e o tema da misericórdia. Isso era se nós fôssemos os conselheiros do Papa Francisco para as homilias, mas como creio que é ele que as escreve, Claro, não claro sabemos. que sim, Vamos, claro que sim. vamos aguardar. Temos esse o estilo e por certo será uma viagem marcante que a Aura acompanha, que vamos todos acompanhar também aqui em Portugal. Muito obrigado, Dora Exato, e Miguel. rezar por ele como ele pede Como ele tantas pede vezes. sempre. Muito obrigado, Dora Miguel, por ter estado aqui a apresentar esta viagem do Papa, uma visita que acompanhamos também em permanência na Agência Eclésia. Desejo-lhe uma boa tarde e que a celebração do centenário das aparições de Fátima com a presença do Papa Francisco seja inspiradora para Portugal. Até amanhã, se Deus quiser.